Olá, começa agora o programa Fala Vereador e hoje nós recebemos aqui no plenário da Câmara o vereador Adriano de Brito do PR. Vereador, muito obrigada por ter aceito nosso convite. Olha, eu que agradeço mais uma vez de poder estar aqui transmitindo ao morador de São José algumas informações, falando um pouco aí do dia a dia do Poder Legislativo. Tá certo. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o senhor preside a Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor aqui na Câmara. Nós temos dois projetos bem importantes, que um já foi aprovado, o outro está sendo tramitado, que é do Executivo, que é sobre o Sistema Municipal de Esporte e o de Cultura. O de Cultura já foi aprovado. Perfeito. Que passaram por essa comissão. Então, antes de a gente falar desses dois projetos, era bom a gente falar como é que funciona esse trabalho da comissão que o senhor preside. Olha, Drica, primeiro é importante dizer que é uma satisfação muito grande participar de uma comissão ligada à cultura, ligada à educação, né? Durante todo o meu processo eleitoral, eu passei nas casas das pessoas dizendo que eu acredito e continuo reafirmando. Para mim, cultura, esporte e educação são verdadeiros caminhos, são verdadeiras vias de resgate de cidadania, de melhoria de qualidade de vida. E aí, enquanto legislador, poder estar à frente de uma comissão que trata, que discute esses assuntos, é muito positivo. Gosto do que faço, gosto de discutir a cultura municipal, já visto aí todo o meu desenvolvimento no parlamento, todas as pessoas acompanham, então é uma grande satisfação, né? E agora eu tive o prazer de ser o relator do Sistema Municipal de Cultura. O de esporte não fui o relator, apenas fiz alguns encaminhamentos, sugeri algumas modificações quando o projeto de lei entrou nesta casa, mas o de cultura, ele foi fruto de uma discussão muito forte por parte dos agentes culturais do município, uma discussão que surgiu na Conferência Municipal de Cultura e posteriormente foi trazida uma audiência pública, uma reunião pública, nesta casa, tiramos encaminhamentos, montamos uma comissão. Esta comissão, ela elaborou uma minuta de lei que foi enviada para a prefeita e de lá veio para esta casa e, graças a Deus, aprovamos, criando um fundo municipal, criando uma lei de incentivo, criando um conselho que traz todo o suporte, que traz subsídio para desenvolver culturalmente o município. Já o esporte, o sistema municipal não foi criado ainda, por isso que eu não fui relator, né? O que entrou na casa, na realidade, foi o projeto Bolsa Atleta. Não fui o relator da matéria, mas acompanhei, como eu falei, apresentei algumas sugestões ali de modificação, que no próprio parecer que foi dado pela vereadora Mary, na época, ela já foi fazendo as alterações necessárias para que a gente tivesse um projeto aí bastante interessante, que é um dos itens que compõem o Sistema Municipal de Esporte. Fizemos aqui nesta casa recentemente uma audiência pública, onde discutimos também a necessidade de se ter esse sistema, a necessidade de se ter um fundo municipal de esporte, a necessidade de termos uma bolsa, um conselho municipal que possa até estar acompanhando o desenvolvimento da aplicabilidade da lei do Bolsa Atleta. Então, essa audiência pública tirou alguns encaminhamentos, entre eles fóruns que serão realizados nas comunidades, e aí já fica um anúncio, nós deveremos estar percorrendo aí 7 comunidades do município de São José, 7 bairros, levando toda uma discussão da necessidade, o que esperamos do esporte, quais as necessidades para o desenvolvimento esportivo do município de São José. Para colhermos essas informações, junto com a comissão que foi criada na reunião, trazemos mais uma vez a discussão aqui nesta casa, Elaborar as leis? Elaboraremos uma minuta de lei e, posteriormente, nós estaremos enviando a prefeita junto com a comissão para que ela possa remeter à casa, tal qual foi na cultura. Isso que eu ia falar, esse processo todo que o senhor falou que está sendo feito para a criação do Sistema Municipal de Esporte foi feito com a cultura, que já temos um exemplo que foi aprovado aqui na Câmara, né? Todo Isso. Debate junto à comunidade, com a presença do Executivo aqui na Câmara. E após a aprovação, o que a cidade ganha com o Sistema Municipal de Cultura, que já é uma realidade aqui no município? Olha, primeiro a acessibilidade maior por parte dos moradores da cidade a eventos culturais, porque teremos mais eventos culturais, né? Teremos também um projeto, um financiamento para que os nossos agentes culturais, para que os nossos gestores culturais desenvolvam os seus talentos, as suas ações aqui mesmo em São José.
culturalmente o município tende a crescer, a se expandir. São José já foi referência cultural nesse estado, né? Ontem mesmo o Teatro do Fumelo completou mais um ano de vida, infelizmente está naquele estado lastimável que se encontra hoje o Adolfo Melo, mas creio eu que esse sistema venha a somar, venha a desenvolver todo esse potencial até mesmo para a recuperação do centro histórico, para que a gente tenha outros pontos culturais aí desativados ao longo do tempo, voltando à ativa. E o grande incentivo financeiro para os produtores culturais, para os gestores culturais. Tá certo. Bom, mudamos um pouco de assunto, vereador. Um outro assunto também que o senhor fala muito na tribuna são as questões da comunidade, dos bairros, as indicações que a gente sempre fala que não fala vereador, que é a demanda da comunidade junto ao gabinete, recuperação de rua, colocação de pontos de ônibus, mas tem uma preocupação que o senhor tem falado muito na tribuna, que é a situação da rodoviária local. Perfeito. Que fica ali na Josué de Bernardi, e que não tem uma acomodação para os passageiros, né? Não tem segurança, como o senhor bem lembrou à noite. Isso. O senhor tem uma sugestão, então, para essa... Tenho uma sugestão que começa já com uma discussão bastante madura, já com o secretariado lá de Florianópolis. A gente deve levar também essa preocupação à prefeita municipal para que entre conosco nessa luta. Ali em Campinas, ela fica uma sala, na realidade, sem banheiro, sem condições mínimas para atender a população. É simplesmente uma parada dos ônibus interestaduais, intermunicipal, digo, interestadual também. E aí, a partir das 20h30, aquela sala fecha em função do aumento de violência naquela região. Então, as pessoas que ali trabalham por medo fecham e os usuários do transporte ficam na rua. Chova ou faça sol, vente ou não, essas pessoas ficam na rua a partir das 20h30. Os ônibus que fazem esse percurso não estão mais parando ali, com medo também da violência. Então, os moradores aqui da região têm que se deslocar até Florianópolis quando chegam de viagem ou quando estão partindo, para de lá seguir em viagem. Então, se nós tivermos um ponto aqui, é claro que ainda não é uma rodoviária, há necessidade de uma rodoviária, mas um espaço em condições para atender essa população, esse percentual que é bastante grande, que se utiliza dessas linhas, com certeza a comunidade agradece. E aí surgiu a ideia de utilizarmos aquele terminal urbano ali, indo pelo lado de Florianópolis, do outro lado do Rio Araújo, muito próximo a esse ponto ali que é a rodoviária de Campinas, e que estava desativado ao longo dos tempos, um desperdício de verba pública enorme. E fica a sugestão que me parece também que a Prefeitura de Florianópolis quer voltar a reativar aquela parada e que ali se ache um espaço para alojar essa parada dos usuários aqui de São José dessas linhas interestadual e intermunicipal. É uma sugestão, devo estar me encontrando aí com o secretário, como eu já falei, do Continente, lá que é o João Batista, mais secretário de Transporte de Florianópolis. Vamos falar com a Andréia, nossa secretária aqui de Segurança e Transportes, falar com a prefeita de Eliana, para ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de atenção àquela comunidade que utiliza a nossa parada, a nossa pseudo-rodoviária ali em Campinas. Né? Pelo menos amenizar um pouco o problema, que essa situação da falta de uma rodoviária aqui já há muito tempo é preocupante, né, vereador? Sim. Isso já se arrasta ao longo dos tempos, entra governo e sai governo, a gente sempre ouve dizer a rodoviária agora vai surgir, há várias negociações, terrenos que são especulados, e o tempo passa e a rodoviária fica. Certo, bom, nós estamos no segundo semestre aqui da Câmara e o senhor tem alguns projetos que o senhor está estudando e pretende apresentar agora nesse segundo semestre. O senhor já adiantou alguns, né? A gente pode falar também da questão da isenção do IPTU, que nós temos várias leis municipais de isenção do IPTU para maiores de 65 anos, quem tem uma propriedade de mais de 70 metros quadrados. Isso. O senhor tem algumas questões... Eu tenho uns questionamentos a fazer, que assim, é uma prerrogativa do Poder Executivo de estar fazendo essas alterações, mas eu gostaria de levantar a discussão. Por exemplo, hoje nós temos isenção de IPTU para os moradores com mais de 65 anos, 65 ou mais, que percebam até 2 salários mínimos. Aí tem a lei especifica o tamanho do terreno e que a construção não seja maior do que 70 metros quadrados. Eu questiono esse item aí do tamanho da construção. Esse cidadão que já está com 65, 70, 75 anos de idade, e que em determinado momento histórico teve condição lá no seu passado de construir uma edificação maior e que de repente, com o passar dos tempos, veio a perder o poder aquisitivo e que ainda reside nesse estabelecimento, nesta casa, nessa morada, ele infelizmente não tem direito. E olha, hoje, digamos,
ele recebe menos do que 2 salários mínimos, tem a idade, mas a casa dele é uma casa grande, porque em determinado momento histórico ele teve condições de construir. Então eu questiono esse item aí do tamanho da morada, né? É uma preocupação, outros vereadores já também levantaram esse questionamento aqui na Câmara. Devo estar mais uma vez buscando isso aí para conversar com a prefeita, para ver se há condições de se fazer uma alteração nessa legislação. Um outro ponto também que me incomoda muito é a questão que diz respeito à isenção de IPTU para ex-combatentes e pensionistas de ex-combatentes. Anualmente eles têm que entrar com um projeto, com um processo, junto à prefeitura pedindo essa isenção. É claro que tem que ser anualmente, porque a casa pode deixar de ser da propriedade da pessoa, e etc. Uma série de funções levam a fazer com que se entre anualmente. Porém, todos os anos há de se levar a declaração de que o sujeito é ex-combatente, a declaração esta de uma associação que faz com que a pessoa permaneça associada. No meu ponto de vista, se o cidadão é ex-combatente, a guerra acabou em 45, a partir do momento que ele foi para a guerra e acabou, desde 46 até hoje, ele é ex-combatente, né? Do dia para a noite ele não deixará de ser ex-combatente, a história dele já ficou lá atrás. Então, para que eu tenho que anualmente renovar essa declaração? Se eu tiver uma declaração aqui de 1946, que comprove de que eu fui ex-combatente, com documentos expedidos pelos ministérios militares, me basta, eu não preciso todos os anos pegar esta declaração da associação. Muitos já faleceram, as pensionistas não são mais associados, até porque tem que pagar mensalmente essa associação, mas elas são pensionistas de ex-combatentes. Então a discussão é que essa declaração ainda sirva a mesma que foi apresentada em processos anteriores, para evitar que todos os anos elas tenham que ir lá e retirar essa certidão. Então, mas isso é uma discussão que a gente pretende levar junto ao Poder Executivo. Outros projetos que a gente deve estar discutindo nesta casa, recentemente, por conta da audiência pública do Sistema Municipal de Esporte, nós trouxemos a professora Maria Helena Ramalho, que deu uma palestra fantástica aqui nesta casa, acho que foi uma das noites mais iluminadas. Também veio a Laura Flores lançando o livro A Bailarina que Perdeu o Equilíbrio. E lá naquela discussão, a doutora Maria Helena falava muito da questão do deficiente, né, da inclusão desse deficiente. E há uma carência enorme de política pública, não só no município, mas nesse país, para a acessibilidade do deficiente, né, desta inclusão. Então é um tema que eu quero trazer à discussão, já protocolei um projetinho pequeno, mas que ele é fruto de outros que devem vir por aí, de que o intérprete de Libra esteja presente em qualquer evento público, né? Seja ele pelo Executivo, seja pelo Legislativo, até mesmo nas nossas sessões, como no passado já acontecia, ela deve estar sendo traduzida através do intérprete para Libras, né? E que as pessoas lá, os surdos nas casas, possam estar entendendo o que está sendo dito aqui, ou os que estão presentes em alguns eventos possam entender o que está sendo dito. Esse é um projeto que ele é um ponto no universo bem maior, né? Há de se fazer uma avaliação aí dos prédios públicos que não têm acessibilidade alguma. Nós temos escolas enormes, como Maria Luísa de Melo, que é a grande escola do município, onde não tem uma rampa, só escadas. Então, todas essas ações, elas têm que estar sendo avaliadas, revistas. A preocupação das construções futuras vir a respeitar esse percentual. E a doutora Maria Helena chamava atenção para um ponto muito interessante, Drica. Nós só vamos entender o deficiente das verdadeiras necessidades quando nós vivenciarmos a situação dele, né? É a história do visto da minha pele. Eu só vou entender quando eu estiver vivenciar um dia a situação de um cadeirante. Vejo o Jean falar várias vezes aí nas entrevistas, depois do acidente, nosso presidente da Fátima, em que ele está assustado com a quantidade enorme de obstáculos para um cadeirante no dia a dia. Então é uma discussão que a gente tem que trazer de volta para casa. Esse projeto de lei é um pontapé inicial aí, a colocação do intérprete, de tantos outros projetos que devem estar surgindo aí, não só por mim, mas espero que pelos outros vereadores também. Um outro ponto também ainda dentro da discussão da criação do Bolsa Atleta, agora surgiu a ideia de se fazer o passe atleta.
Então nós temos uma gama muito grande de atletas que frequentam as escolinhas esportivas do município, que nos representam no cenário estadual, no cenário federal, inclusive, e esses atletas, por muitas vezes, são carentes, né? Então há de se estabelecer um teto salarial familiar e criar um dispositivo na lei, até mesmo talvez subsidiado por um futuro fundo de esporte, mas que esse atleta tenha o direito ao transporte, que tenha o direito a um passe, né? Outras cidades nesse país já implementaram e funciona muito bem. É mais um incentivo para a prática esportiva, né? Então, nos próximos dias, a gente deve estar trazendo essa discussão à tona. Mais uma lei também que a gente deve estar trazendo aí, que é um clamor popular também por parte das ONGs, das associações que cuidam aí do bem-estar animal, que é a proibição da utilização de cães de aluguéis para servir de segurança, de guardas, vigia, né? Um papel humano que os animais estão desenvolvendo aí. A gente vê esse número de cães aumentar a cada dia aí, sendo usado dessa forma, muitos deles maltratados. Na frente da minha residência eu visualizo uma situação dessas, um cão totalmente desnutrido ali, fazendo a vez de um segurança. Então eu devo estar trazendo essa discussão à tona aí nos próximos dias. Certo, bom, são muitos projetos, então você vai trabalhar aqui na Câmara e você pode acompanhar o trabalho do vereador do seu gabinete através da TV Câmara, ou então vindo até a Câmara, até as sessões ordinárias, né, vereador? Acompanhar as sessões aqui diretamente do plenário. Bom, para a gente finalizar, então, o programa, uma área você já falou de vários assuntos que vão ser trabalhados aqui para São José, mas uma área específica que você poderia falar que é um desafio para o legislador, vereador? Uma área específica que se trabalha, que é um desafio aqui em São José. Que o senhor percebe durante o seu trabalho? Olha, do meu trabalho enquanto legislador, né? Eu ainda estou nas 3 áreas de esporte, cultura e educação, né? A educação é uma área a qual eu desenvolvo minhas atividades hoje lá junto à secretaria. Tenho um sonho de estar trazendo os alunos da rede pública aqui para dentro desta casa, os alunos da rede privada, para vivenciarem, as crianças poderem vivenciar mais o dia a dia do legislador. Hoje, o vereador, o político é tão discriminado, se generaliza com todos os acontecimentos nacionais, leva também a população a ter esse encaminhamento, mas a gente tem que mostrar, olha, existe uma outra vertente. Existe também um papel fundamental para o desenvolvimento social, econômico, administrativo do município. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito desde que a criança está lá entrando na escola. Então, vem para a Câmara, chama essa criançada aí conosco, vem conhecer um pouquinho do papel do político, um pouquinho do papel do vereador, da importância desse agente político aí para a cidade. Então, é o projeto de trazer essa criançada, a gente está elaborando rapidinho, sei que teu tempo já está estourando, mas a gente está elaborando uma cartilha. Procurei o Plínio Verani, que é um grande artista plástico aqui da região, que a gente monte uma revistinha em quadrinho contando um pouco dessa história e que para as crianças entenderem a importância dessa casa, do nosso trabalho aqui, das ações que a gente desenvolve aqui no município de São José. Vivenciar e entender também a política, né? Que faz parte do dia a dia de todos nós, né, vereador? Com certeza. Bom, a gente agradece a presença do vereador, que falou aqui um pouco dos seus projetos para o segundo semestre, o que ele pretende trabalhar aqui na Câmara Municipal. E eu vou deixar o contato do gabinete, o 3029-1333, ou através do e-mail adrianodebrito@cmsj.sc.gov.br para você entrar em contato com o vereador Adriano de Brito. Até o próximo programa com o novo parlamentar convidado.